Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Trabalhador em Pauta. É aquele programa que pensa em você, trabalhador, trabalhadora, sempre com um assunto ou vários assuntos que vão acrescentar muito no seu dia a dia. Hoje a gente vai falar bastante sobre a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. Para isso, nós temos uma convidada mais do que especial, a doutora Elizabeth Consolo, que está aqui com a gente, e, como sempre, o engenheiro Júnior Gomes aqui na nossa bancada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Elizabeth? Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar, vamos soltar o verbo. Vamos soltar o verbo. Júnior parece que caiu hoje, a gente está com problemas aqui na nossa internet, mas daqui a pouquinho ele volta. Bom, enquanto isso, já vou conversando com a Elizabeth, justamente sobre um dado que saiu publicado ontem na CNN, são documentos da Organização Mundial de Saúde que dão conta de que aproximadamente 15% da população mundial sofre de transtornos mentais, de algum problema com a saúde mental. Doutora Elizabeth acha que tem subnotificação por aí, né? No que se refere a isso. Então, a gente vai começar a conversar sobre isso, enquanto o Júnior se ajeita ali para falar boa noite para a gente. Bom, Vivi, é assim, eu acho extremamente subnotificado, não acredito nesse dado, porque há uma tendência natural de você meio que esconder a sujeira embaixo do tapete, entendeu? Então, se você disser que você tem muito mais, quer dizer, a cada 100 pessoas, 15 têm problema mental, tem algum distúrbio, não, é pouco. Então, quando você fala de distúrbio mental, de doença mental, tem todo um preconceito, uma mística, uma coisa muito ruim em volta, que tem que ser desmistificada. Porque, segundo Caetano, nosso mestre, Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Então, vamos mudar essa coisa. Então, esse dado, não sei, eu não acredito nele, não. Acho que é subnotificado. Bom, o Júnior já está aqui com a gente de volta, né? Vamos ver se eu consigo falar com ele. Júnior, tudo bem? Boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, Ive. Boa noite, Elizabeth. Estão me escutando agora? Não, acho que ainda não. Eu estou escutando baixinho. Hoje os problemas tecnológicos estão invadindo aqui a nossa praia, mas não tem problema. Até daqui a pouquinho a gente vai resolver isso. Enquanto isso, então, eu vou falar um pouquinho desses dados aí sobre os transtornos mentais, né? O que estão lá nos documentos que a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, os documentos que eles lançaram agora ontem, dia 28, eles trazem notícias inéditas e sugestões, inclusive, para se tratar da saúde mental, né? Entendendo os transtornos mentais e outras condições psicológicas como questões fundamentais que impactam, né, a nossa autoconfiança, o prazer no trabalho, a capacidade laboral, além da capacidade de se conseguir um emprego. Em tempos que a gente passou por uma crise pandêmica, uma crise sanitária, que nos obrigou a
ficar em casa, muita gente perdeu o emprego e agora precisa voltar, mas que também muitas vezes não consegue, até por ter desenvolvido algumas questões, né? E aí eu vou falar aqui de 3 coisas que normalmente a gente fala, mas sabendo que tem outras coisas, né? Que é o pânico, a depressão e os transtornos de ansiedade. Muita gente, como a doutora Elizabeth acabou de dizer, tem preconceito, muitas pessoas afetadas, inclusive, também têm preconceito, acham que não podem falar sobre o assunto, ou acham que não tem nada, né, porque não conseguem identificar essas dificuldades, ou acham que se falam a respeito disso, podem, inclusive, sofrer retaliações, serem mandadas embora, ficarem lá no quartinho escuro, né? E aí, o que fazer nessas circunstâncias, doutora? Veja, é uma coisa muito complicada, porque é o que você falou. O primeiro passo é você identificar. Ou, se você identificou isso em alguém que é muito próximo seu, que você tem uma abertura para falar, tenha a bondade, faça a gentileza, tenha a humanidade de conversar com essa pessoa. Você não precisa dizer para ela com todas as letras, mas você pode pedir para ela pensar, para ela introspectar e dizer: olha, você não está num momento legal. Vamos ver o que você pode fazer para melhorar, quem você vai melhorar. Então, quem você vai procurar para isso. Então, o mais importante é identificar. E hoje, você está vendo, é o que você falou: pânico, ansiedade, estresse, angústia. Todo mundo está vivendo uma misturada dessas. Alguns conseguem administrar, outros não. E é aquilo, você vai levando até um ponto que você é tanta pressão para você não ter, que você acaba explodindo e tendo todas ao mesmo tempo. E aí a casa cai. Então, na realidade, hoje a tendência é você pensar, você se olhar. Se você não consegue se enxergar, tudo bem. Alguém vai enxergar. E esse alguém tem que fazer a bondade de estar sentado com você e falar: olha, tá tudo bem? Você não tá legal? Faça isso pelo seu coleguinha, porque ele está precisando. Isso é muito importante. Não espera a coisa chegar tão longe, não espera a coisa explodir. A pessoa está dando sinais, você conhece, convive. Assim, é muito importante o primeiro passo é identificar que tem alguma coisa acontecendo, que as coisas não estão iguais, porque elas não estão iguais. Eu duvido com todas as letras que alguém esteja igual. Duvido. O que vai diferenciar é o grau. Uns mais, uns menos, uns tantos, uns tão pouco, mas assim, duvido. Acho que a reflexão tem que ser para todos, sem exceção. É verdade. Muitas vezes a pessoa que está afetada, ela demora para identificar, demora para procurar ajuda, né? Conheço pessoas que só procuraram ajuda porque não perceberam mesmo, depois que tiveram uma crise, essa crise acendeu o alerta, né? E as crises podem vir de diferentes maneiras. Então, é sempre bom você estar atento, atenta às coisas que acontecem no seu cotidiano. Às vezes, nós mulheres achamos que é por conta do período menstrual que está chegando, às vezes a gente acha que é porque passou uma situação de estresse no dia anterior e aí por isso teve alteração de humor. E aí a gente vai deixando para lá, a gente também acha que não, que é bobagem, que é só cansaço, porque está trabalhando demais, porque está trabalhando de menos, enfim. E acabamos deixando isso para segundo plano, né? Até porque a gente cresce ouvindo de muita gente que pobre, né? Um ditado horroroso, mas enfim, ele existe, que pobre não tem depressão, que depressão é coisa de gente rica, o que não é verdade, né? E aí, como terapeuta, posso afirmar: todas as pessoas do mundo, apenas por serem pessoas, podem sim desenvolver transtornos mentais. E aí a gente não está falando que ninguém é louco, mas a gente está falando que cuide de você, né? Olhe para a sua saúde mental e perceba se não tem alguma alteração. E se tiver, se você tratar logo, talvez você nem precise de medicamento
para resolver, né? Apenas com uma terapia, com alimentação saudável, com práticas saudáveis, você consiga voltar para o seu equilíbrio, para o seu eixo. Agora, se só com essas coisas, né, que não é só, mas se com essas coisas você não consegue, aí vamos partir para o medicamento, para um tratamento, né, com acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, que está tudo certo, né? Fazer atividade física, estar em boas companhias, isso é sempre muito bom. Agora, eu quero falar, doutora, de duas síndromes que uma delas eu acho que as pessoas até conhecem, né? Que é o burnout, a gente pode até começar por ela, porque algumas pessoas talvez não tenham conhecimento do burnout, mas a gente tem duas, burnout e burnout. Queria que você explicasse um pouco para as pessoas quais são algumas características, como identificar se está sofrendo de burnout, de burnout, para a gente poder começar a conversar a respeito disso. Você viu, o Oi, burnout João voltou. voltou. Eu consegui. Boa noite, desculpa o atraso, estava no trânsito. Boa noite, seja bem-vindo. Vou te colocar para aqui. Estou conversando, acabei de perguntar para a doutora Elizabeth sobre características dessa síndrome que atinge os trabalhadores e trabalhadoras, que é o burnout, tá bom? E aí depois eu passo para você. Veja, o burnout é uma coisa que, assim, com o tempo veio crescendo e veio tomando força, veio tomando vulto, porque o que acontece? Você vai sofrendo coisas dentro do seu trabalho, e você vai se sujeitando a algumas coisas, porque você precisa daquele salário, você precisa desse emprego, e aí você acaba não pondo limites dentro da estrutura. Então, você tem um chefe abusivo, ou às vezes você nem tem um chefe abusivo, mas você acha que você tem que fazer mais que os outros para mostrar serviço e tal. Isso tudo vai sobrecarregando. Até que chega um ponto que você começa a ficar deprimido porque você vai trabalhar. Vai chegando domingo à noite, você vai ouvindo a musiquinha do Fantástico, começa a te dar tristeza porque você não quer ir no dia seguinte. Você começa a ter isso leve. Você começa a ter tremor, taquicardia, você está saindo de casa, você chega na porta do trabalho, você começa a ter o coração apertado, aquela coisa, você acha que você vai infartar. Você tem desde os sintomas mais sutis, psicológicos, até sintoma físico. Então, pera, qual é a primeira avaliação? Onde que desencadeou? Por que desencadeou isso? Porque eu pensei no trabalho. Dentro do trabalho, o que eu posso fazer? Dá para mudar isso? Qual é o fator que me deixa assim? É muito trabalho? É o chefe? Às vezes é um colega seu que está te perturbando. Então, são coisas que você pode administrar sim, porque você precisa desse emprego. Senão você não estaria nele. Então, isso é uma coisa muito séria. E assim, eu tenho visto muito caso e tenho afastado muita gente, tenho tomado a liberdade de afastar muita gente, porque não dá. Estou cansada de ver o cara virar e falar para mim, hoje eu vou matar um. E veja, pessoas muito tranquilas, pessoas dóceis, pessoas que não é o perfil do cara. Se é um cara agressivo, ainda vai, mas um cara tranquilo, que conheço há mais de 10 anos, de repente, se houve uma coisa dessa, é muito triste, é muito cruel. Então, o problema é que isso vem aumentando de uma forma tão violenta, porque, como você falou, com a pandemia, as pessoas ficaram sem emprego, ou tiveram que diminuir muito o seu orçamento, o dinheiro não está dando, então juntam uma série de coisas em casa, e quando você está no seu trabalho, você não consegue trabalhar em paz, porque você já tem essa bagagem de casa. Só que aí você chega no seu ambiente de trabalho e tem alguém que resolveu te perturbar. Ou aquele trabalho está te fazendo mal, aquilo não é o que você queria estar fazendo. Então, percebe que vai somando. Só que você vai somando coisa ruim. Vai aumentando cada vez mais a caixinha até que uma hora que a caixinha explode. E aí, ou você tem que sair desse trabalho, ou você tem que mudar de setor, ou você tem que se afastar. Quer dizer, e é uma coisa que, assim, muita gente está vivendo isso, infelizmente. É verdade. E eu também conheço muita gente que está passando por isso, já desde antes da pandemia, porque a gente já estava vivendo um momento de crise econômica, a gente já via no serviço público, né? E no serviço privado também, muitas vezes,
más condições de trabalho, aquele trabalhador, trabalhadora sobrecarregado porque diminuiu o número de trabalhadores que ajudavam ali nas tarefas do dia a dia, e aí as pessoas acabam adoecendo. Conheço um psiquiatra aqui de Santos, e uma vez conversando ele me disse que 80% dos pacientes dele eram funcionários públicos, e destes, mais ou menos 50% da saúde e os outros 50% da educação. Então, a gente também tem, né, nesse quadro aí do funcionalismo, muita gente que passa apuros na profissão. E aí eu vou aproveitar que estou falando disso e vou dizer boa noite para o João. João, seja bem-vindo. Tudo bem? Liga seu microfone. Tudo bem? Bem-vindo. Fechou de novo. Acho que está com algum mau contato. Espera aí, vamos. Tá aberto agora? Agora tá. Ah, bom, então vou repetir. Boa noite a todas, a todos e todos, né? Boa noite, doutora Elizabeth. Boa noite, Ivo. Eu acho que é importante a participação no programa. Eu entendo, né, a participação no programa. Já para apresentar, né, sou João, sou servidor público em Cubatão. E a minha autodescrição: sou um homem negro, cabelo crespo, estou com fone de ouvido sem fio e um casaco e uma jaqueta preta, porque está realmente frio aqui em Santos, um frio e uma chuva que só vai terminar na terça-feira. Pois é. Ai, meu Deus. João, eu queria. A gente está falando aqui sobre burnout, e eu queria que você fizesse uma análise a partir disso, né? Porque burnout é uma doença que acomete trabalhadores que normalmente estão numa longa jornada, ou ainda que essa jornada seja considerada normal, né? De 40 horas semanais, de até 40 horas semanais, ou 44 no máximo, são pessoas que têm uma carga pesada aí no seu dia a dia. Queria que você fizesse uma avaliação disso com um olhar de servidor público, né? Então, olhar, acho que não vai dar para olhar somente como servidor público, né? Porque eu acho que a questão é o seguinte: a gente tem que pegar um exemplo que é muito simples, que é o do telemarketing, que é onde as exigências são extremamente absurdas. Então a gente pega o povo do telemarketing e são um excesso de trabalho gigantesco. E a gente sabe que, né, inclusive nessa reportagem uma reportagem da CNN que saiu, metade das pessoas que tiveram AVC no mundo foram por excesso de trabalho, por pelo menos 55 horas de trabalho semanais. Não é do semanal, a pessoa trabalha 2 quinzenas, 55 horas. Uma jornada de, por exemplo, você pegar o exemplo brasileiro, são se for servidor público, 15 horas a mais, se for servidor privado, de 9 horas a mais, de 11 horas a mais. Então, 11 horas a mais é um dia de trabalho a mais, semana, e mais um tempinho de 3 horas, pelo menos. Então, a gente vê muitos trabalhadores tendo um excesso de trabalho, tem muitos trabalhadores não tendo, inclusive, às vezes, a questão do seu lazer. Parece que é uma besteira, mas muitas vezes não é uma besteira. Um exemplo: esse trabalhador não tem tempo de estar com o filho, porque está trabalhando muito, não tem tempo de estar com a mulher, não tem tempo de estar com a sua família no seu churrasco, num bar tomando cerveja, né? Coisas cotidianas que as pessoas conseguem fazer e não estão fazendo. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante também se falar. Eu acho que a doutora Elizabeth foi cirúrgica no que falou, quando se tem, e a Ive também, quando se tem os chefes que são perseguidores ou funcionários que fazem bullying. E também os chefes também fazem bullying também. Então a gente tem que pegar essa análise de chefes que pedem coisas impossíveis para funcionários, e também trabalhadores ou que sobrecarregam o outro porque
né, por algum motivo. Não, eu não quero fazer porque ele é mais novo, então manda se virar. Então a gente tem que analisar isso, né? Eu acho que o trabalho não é um trabalho individual. Você vive num coletivo. Mesmo num home office, o trabalho ele é coletivo. Ele não é individual muitas vezes, né? A produção ela é coletiva. Desde questão de você marcar um atendimento para uma pessoa, ou vender alguma coisa, mesmo na venda, que é uma venda que assim, você depende de você para você conseguir seu sustento, tem que ter um limite. Não adianta nós queremos fazer as coisas, né, e estourar nosso limite. Não tem jeito nisso. O corpo não aguenta. O corpo vai falar assim, então, ou você para, ou pode acontecer alguma coisa com você. O que você quer? Ah, não, eu quero continuar. Então tá bom. Então seu corpo vai pedir e você vai parar uma hora. Oi, pode. É verdade, né? E aí a gente vê isso no nosso cotidiano com pessoas que estão muito próximas de nós, né? Que se exigem também demais e acabam adoecendo. Mas isso é um assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque a gente vai para um intervalinho rapidinho, tá bom? Ah, tá. Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos. Olá, sou Marcelo Pavão do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pump sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem para a Pump você também. E a gente volta falando sobre uma outra síndrome que atinge aos trabalhadores e trabalhadoras. É uma síndrome nova, muitas pessoas ainda não conhecem o nome. Na verdade, ela foi batizada recentemente, mas é algo que acontece há muito tempo com as pessoas. Você certamente já ouviu falar de casos em que os funcionários ficam muito tempo ociosos. E muitas vezes essa ociedade não é porque ele simplesmente não quer fazer nada, mas pode ser, inclusive, consequência, uma punição, por exemplo, por ele ter tido uma baixa produtividade. E, pasmem, isso acontece. A gente tem o caso de uma empresa que foi condenada, uma empresa que é especialista em terceirizações, e ela foi condenada a pagar uma multa por assédio moral. E o que ela fazia com a pessoa? Ela deixava a operadora de telemarketing, exemplo, né, que o João acabou de dar no bloco anterior, ela deixava numa espécie de aquário, uma sala em que ela era vista sem fazer nada. Ela tinha que ficar ali, cumprindo o horário, teve sua senha ao sistema bloqueada. E por quê? Porque ela não tinha tido uma boa produtividade, segundo os seus supervisores. E mais, para irem ao banheiro nessa mesma empresa, os funcionários podiam ir 2 vezes por dia, em horários determinados,
e se precisassem ir mais vezes, pasmem, precisavam pedir a autorização do supervisor, o que por si só já é vexatório. Mas a empresa foi multada em R$10 mil por assédio moral, mas, entretanto, ela pode ter causado nesta ou em outros funcionários esta síndrome que é burnout, que surge a partir do burnout, mas é justamente essa coisa de deixar o funcionário ocioso. Quero conversar primeiro com a doutora Elizabeth sobre as suas considerações a respeito dessa notícia, que é o fim dos tempos, né? A gente tem que noticiar uma coisa dessa, analisar uma coisa dessa, colocar o funcionário ali dentro de um aquário, sendo visto, observado por todos os outros funcionários, se não é o fim da picada. Não, e tem outra coisa, você tem outras situações dentro dessa síndrome. Por exemplo, você tem um viés político e o seu chefe, seu departamento tem outro. E aí eles tentam te convencer e você não vai. Ah, pronto. Já está você numa casinha, numa sala, sem janela, sem computador, sem nada para fazer, cumprindo 8 horas nisso. Isso é desgastante, é terrível. E outra coisa, você pode ter também um chefe que compete com você, porque você é melhor que ele em alguma coisa, ou tem um currículo melhor, e isso não pode acontecer na cabeça dele. Em vez de ele trazer você para perto dele, pô, você tem um funcionário bom, você vai trazer ele para perto de você para o trabalho andar melhor. Não. Aí você começa a dar menos coisa para o cara fazer, aí a pessoa começa a ficar menos estimulada, começa a ficar com aquela coisa, tipo assim, subaproveitada. Isso é muito ruim. Você sabe que a gente não consegue definir se isso é pior ou se é melhor que o burnout. Porque você está ali, cheio de vontade para fazer, de coisas que você sabe fazer, que você tem preparo para isso, e ninguém te dá a menor atenção, você não faz nada. Eu não sei, no meu caso, eu acho que ia ser muito pior estar nessa situação. Porque não dá. Imagina você ficar um dia inteiro sem fazer nada, com o mundo passando aí fora. É muito pesado. Então, com certeza, isso já acontecia. Ó, só para vocês verem uma vez, não vou contar de onde, eu vim com o meu currículo toda bonitinha, né? Tinha lei 650, ainda não era concursada. E aí eu vim lá com o meu currículo bonitinho lá para a equipe e falei, olha, eu queria, porque estava contratando, né? Eu queria trabalhar aqui e tal. Aí o chefe, que deve estar me ouvindo, que é uma pessoa horrorosa, olhou meu currículo e falou, currículo bom. Falei, obrigada, né? Pensei, você já está ali, né? O cara gostou, né? Então, para esse lugar aqui, não. Você tem que estar em São Paulo. Deixou encher meu saco, né? Ele falou, no Einstein. Não, aqui não é lugar para você. Pô, falei, cara, mas como assim? Mas se eu quero ficar aqui, se o lugar é aqui para mim, entendeu? Aí depois veio o concurso, passei no concurso, né? Ele acabou tendo que me engolir. Mas você vê que coisa mais besta, que coisa mais imbecil. Olha, sem cabimento uma coisa dessa. Pois é, e o pior é que essas coisas se repetem, né? João, conhece algum caso desse tipo também? Que avaliação você faz a respeito Vamos lá. dessas histórias? Inclusive, quem foi o relator foi o Jorge Sotomayor, é meu amigo, já fiz live com ele. Isso. Né, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, né, professor de Direito do Trabalho da USP. Inclusive, isso acontece, né, lógico, né, a gente tem, né, pegando um pouco o que a Beth colocou, né, momento que a gente vive na Caixa Econômica Federal no Banco do Brasil, né, às vezes trabalhadores, inclusive, com uma qualificação melhor e estando no lugar, colocando-se em outros, né? Deixando eles, na verdade, vou um pouco num viés diferente. Não ociosos, mas colocam no outro serviço exatamente para ver se o cara fica ocioso, para ver se o cara, inclusive, meu filho, você não é bem-vindo aqui. Então, quando você não é bem-vindo aqui, então você pode ir embora, pega as suas coisas, mas aí Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, para mandar embora precisa de muita coisa. Não é uma coisa tão simples de se mandar embora do serviço público, no caso do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, só se você matar alguém ou fizer um desfalque no banco. Então, eles estão pegando, por exemplo, pessoas que eram gerentes há 20, 30 anos e rebaixando esse, lógico, mesmo salário, porque não pode se rebaixar salário, porque por eles se rebaixaria o salário.
né, por esse rebaixar o salário, e fazem isso. Ou também, um exemplo, pegar alguns exemplos, a pessoa é técnica administrativa e a pessoa só faz trabalho de telefonista, né? E aí outros exemplos também. Então, às vezes as pessoas também, elas gostam de muitas vezes subutilizar as pessoas, né? Você é melhor do que eu, mas você não pode se sobressair sobre mim. E a pessoa nem está pensando nisso, né? Esse é o famoso chefe, né? Não é o líder. O chefe, ele acha que, tipo, é aquele negócio, né? Eu tô vendo de cima, tô te vendo assim de baixo, assim, ó. E ele não consegue ver linearmente a pessoa no olho no olho. Ele tem que ver de cima para baixo a pessoa, tipo, ficar pequenininha e ele é o gigante. Davi e Golias. Então, é uma situação exatamente danosa, né? Eu acho que, inclusive, por causa da sociedade, a pessoa pode criar algumas doenças, isso é muito sério, né? Porque a pessoa se sente desprestigiada nesse trabalho. Então, acho que é muito importante se falar isso, telespectadores, e é uma coisa muito perigosa. A gente tem que sempre, né, fazer o nosso melhor no trabalho, tentar fazer o nosso melhor no trabalho, porque às vezes a gente tem um dia que não está bem de saúde ou que não está bem mesmo. Isso acontece. Por isso que o trabalho é coletivo, porque às vezes um tem que ajudar o outro em alguma coisa. E mesmo porque todos os trabalhos são uma engrenagem, mesmo às vezes o médico trabalhando num consultório é uma engrenagem porque tem a sua secretária. Por incrível que pareça, os pacientes também fazem parte dessa engrenagem, eles sendo pacientes saudáveis ou não, né? Então, tudo se faz uma parte de uma engrenagem numa vida. E se essa engrenagem ela não é bem ajustada, né? Ela é desajustada para não funcionar, para te deixar, ó, eu não estou precisando dessa peça aqui, ó. Eu vou tirar ela e vou te colocar no canto. Não vai funcionar e as pessoas não entendem isso, né? É isso. Essa é a análise. E aí a gente precisa lembrar também, né, que quando um funcionário, seja ele funcionário público ou seja ele funcionário de uma empresa privada, se ele não está bem para o trabalho, cabe àquela empresa, aquele empregador, seja ele quem for, estender a mão para esse funcionário, oferecer treinamento para ele. Não é colocando o funcionário lá na mesinha, na frente do banheiro, ou na mesa dentro de uma sala que você não tenha material para trabalhar, por exemplo, um computador com acesso à rede, enfim. Não é assim que você vai resolver a questão. Aliás, você só vai piorar o problema. Em se tratando de serviço público, esse funcionário só vai ser mandado embora caso ele cometa algum crime, né? Ele, via de regra, vai adoecer e, via de regra, ele vai se afastar. O que causa prejuízos, e prejuízos para todo mundo. Prejuízos para esse funcionário que adoeceu por conta das condições de trabalho, para todos os colegas que acabam perdendo um participante dessa engrenagem, né? E para toda a sociedade, que é quem paga os salários desses trabalhadores. Então, todo mundo perde com esse tipo de ação, ou com essa, vou mais além, né? Com falta de política pública para a inclusão desses trabalhadores. Sofram eles burnout, sofram eles burnout ou qualquer outra doença mental, tema aqui da nossa conversa de hoje, né? E no serviço lá no particular, lá na iniciativa privada, também perdemos todos enquanto sociedade, porque esse funcionário vai ficar afastado pelo INSS ou vai perder o emprego e isso causa um grande buraco na economia. Ou seja, realmente tudo faz parte de uma engrenagem. Se a gente for pensar bem, somos todos uma única coisa, né? E se uma roldana aí, uma pecinha dessa engrenagem não vai bem, todo o resto também tende a
andar muito mal das pernas, né, Elizabeth? Veja, é aquilo, você tem uma porta de ouro entalhada, linda, perfeita, aquela coisa, e você tem lá a dobradiça que está enferrujada. Vai abrir a porta, sua porta de ouro não vai servir para porcaria nenhuma, entendeu? Então, na realidade, é isso mesmo. Tem que estar todo mundo junto, desde o do rapaz que está lá, o controlador de acesso, que vai explicar, olha, o consultório é no 8º andar, o moço está no elevador. Quer dizer, todo mundo trabalha junto. E a gente estava falando das categorias, você não citou o pessoal da Guarda Municipal. Pensa que essa Guarda Municipal está sofrendo, porque um belo dia eles fizeram um concurso para ser Guarda Municipal, né? Guarda Patrimonial. Um belo dia deram a arma na mão deles e mandaram eles pegarem bandido. Aí você fala, mas espera, eu não fiz esse concurso, meu concurso não era esse. Se eu quisesse ir atrás de bandido, o meu concurso seria para Polícia Militar. Então, assim, você vê que foi uma coisa assim, que foi despejada no colo deles, o cara precisa do emprego, e aí pronto, tá feito o estrago, e é aquilo, o cara começa a estressar, porque ele com uma arma na mão, se ele empunhar, ele tem que atirar. E se ele empunhar e não atirar, o cara de lá atira e pega a arma dele. Quer dizer, ele já entrou numa outra categoria, então é muito pesado. Professoras fazendo trabalho online. Que foi isso? Professora tendo que ficar atendendo mãe de aluno 2 da manhã. Cansei de ver. Professora, veja, quando está na sala de aula, tem um horário fixo. Aquele horário, bateu o sinal, tchau. Em casa, não tinha isso. Em casa, era a qualquer hora, e vai, e volta, e não sei... Como? Pergunta como é que ficou essa categoria. Pergunta como é que ficou a parte de que dá aula, essa coisa do ensino remoto. Foi tenebroso. E tem outra, existem prefeituras que durante a época da pandemia foi cortado o período para contar como licença-prêmio, essas coisas. Então foi tirado, porque você não era uma categoria que estava de frente com a pandemia. Então, por exemplo, para médico, para guarda municipal, manteve. As outras categorias não. Só que eles não pararam de trabalhar. São quase 2 anos que você vai tirar do pessoal que com mais 3 tem a licença-prêmio, que é fundamental, que é importantíssimo. Então você vê que assim, uma série de injustiças aconteceram, né? E tranquilo, tipo, e a vida segue. Então, é muito complicado, E aí você não quer que a professora surte? Você não quer que a professora tenha um chilique? Sério mesmo? Você não quer que o cara tenha um negócio, que ele se sinta sufocado? Está atendendo mãe de aluno 3 da manhã no celular? Porque outra coisa, não foi dada a condição. Então, quantas crianças não tinham o computador? Quantas crianças não tinham a rede? Aí ia usar o celular. Quantas professoras precisaram usar o celular delas para isso? E aí você corta esses 2 anos. Esses 2 anos não existiram para elas. Mal e mal pagaram o salário, né? Uma obrigação. Então, você percebe que tudo isso vai somando. Você vai chegar num grau de esgotamento, uns antes, uns depois, mas eu duvido que alguém consiga passar ileso por isso. Duvido. Sim, e aí a gente ainda tem que considerar, né, que muitas vezes pessoas que não são da educação, que não são da saúde, que não são, né, dessas áreas muito afetadas e que exigiram muitas mudanças, muito jogo de cintura, inclusive, falando, né, os professores estão de folga, os professores agora voltam ao trabalho. Não, gente. Isso. Esses profissionais continuaram trabalhando. Aliás, muito mais, como a doutora acaba de dizer, muitos foram solicitados nas madrugadas, até porque o que também aconteceu, como as famílias muitas vezes não tinham acesso à internet, ou porque só tinha um celular em casa, e aí essa mãe precisava cuidar, né, da educação dos filhos quando chegava do trabalho, era nesse horário, muitas vezes, pós-horário de trabalho regular dos professores, que elas acabavam entrando em contato com os professores. E mesmo as reuniões com a coordenação das escolas, seja na rede privada ou seja na rede pública,
acontecer um domingo à noite. Tenho muitos colegas que passaram por isso, né? De fazerem reunião domingo à noite e assim, não é participe se quiser, é convocação, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e realmente as pessoas acabaram adoecendo nesse período também, né? Muito medo envolvendo também essa questão, o pavor de sair de casa, a falta de vacina, depois a tensão na volta às aulas com o uso, não uso das máscaras, manter distanciamento social. Gente, especialmente para o pessoal da educação, nesse quesito aí, foi bem complicado e precisamos lembrar que o pessoal da educação é um pessoal mais idoso também, muitas vezes, né? Tem escolas e que a grande parte dos professores, 70%, 80% dos professores, já tem idade mais avançada. E aí, como fazer, como resolver? Foi uma confusão aí nessa volta para a escola, isso sem dúvida nenhuma. Não posso falar das outras categorias que foram favorecidas, porque também não é verdade. Todo mundo passou por esse período de readaptação, readequação, no trabalho remoto, depois voltando para o presencial, com a questão do transporte público. Tudo isso tirou todo mundo da casinha, como a gente escuta dizer por aí, não é? Isso mesmo. Nossa, tudo isso foi uma destruição, né? Foi uma coisa assim, tipo, passaram o rolo compressor, deram a ré, passaram de volta, passaram de novo e falaram, agora anda, agora, ó, tá pronto para andar. E ninguém perguntou nada, né? Vamos fazendo, vamos goela abaixo, tomam as decisões à noite, véspera de eleição tem decisão, semana de mês de eleição tem outra decisão, não sei o quê, e foi tudo goela abaixo. E a gente vai engolindo porque a gente não tem outra forma, a gente precisa do emprego. Então, assim, é o que você falou, está sendo muito desgastante, está sendo muito sufocante o pré-pandemia, a pandemia e essa fase que nós estamos, que ainda não é pós, mas já estamos numa fase mais tranquila em relação à pandemia, mas não em relação aos estragos que foram feitos, né? Eu acho que a gente vai precisar de um tempo aí para se recuperar de tudo isso, né? Bom, a gente está a 8 minutinhos do final do programa. João, a gente falou um monte aqui, eu e a doutora Elizabeth, falamos bastante sobre a questão da educação. Queria que você falasse um pouco da questão da saúde, né? Sua área, quais suas percepções aí do pré, Então, durante vamos lá. e agora esse momento de transição? O pré, durante e depois, né? A gente tem que analisar algumas coisas e algumas partes, né? Do pré, antes e durante, né? Teve algumas prefeituras, não vou citar nome para não ter problema, inclusive juridicamente, e não se obrigou a vacina aos seus funcionários. Isso, verdade. Não se obrigou a vacina aos seus funcionários. Então, o que acontecia? Né? Um exemplo, né? Nesse mesmo local, um exemplo, teve um setor X, alguns setores X, né? Ficaram-se ociosos durante pelo menos um ano da pandemia. De março de 2021, de março de 2020 a março de 2021. Ficou-se ocioso, a pessoa ia lá, ia trabalhar, ficava assim. Porque não tinha como pessoas irem trabalhar, ter um atendimento, só se fosse um atendimento muito urgente, que aí tinha assim, um protocolo, e aí os Covid e tal se encaminhava, né, para o pronto-socorro, hospital. E essas pessoas, né, trabalharam em exaustão. Né? A doutora Elizabeth é infectologista, né? Então ela sabe muito bem o que faz. Só que assim, né, como a doutora Elizabeth falou, entre eleição, sai eleição, a gente tem um problema da questão das vacinas, que foram tardias. A gente teve um outro problema também, aí eu entro na questão da educação. Quando em fevereiro de 2021, falaram-se em volta às aulas, e vários infectologistas falaram para não se voltar às aulas, porque ia dar problema e deu problema. A gente sabe que deu problema. A gente sabe que
a educação teve-se um problema que, assim, as crianças ficaram muito tempo fora da sala de aula, mas aí não teve jeito por causa da vacina, né? E isso se requer também a saúde. E aonde todo mundo ficou extremamente pressionado, aonde muitos funcionários faleceram, e muitos funcionários não entendiam o porquê da vacina é importante, né? Muitos funcionários achavam que, vou até terminar isso rapidinho, achavam que, não, a vacina vai me curar da gripe. Todo mundo sabe que gripe não tem cura. Mas se você tomar a vacina da gripe, principalmente, tanto que a gripe espanhola, os mesmos erros que aconteceram com a gripe espanhola em alguns lugares do mundo, que aconteceram com o Covid, inclusive com remédio. E o remédio, para mim, a finalidade que era o remédio de malária. Um cloroquina hoje, o outro quinino, né? E as pessoas na saúde trabalharam com medo. Eu fiquei afastado enquanto eu não tomei a segunda dose da vacina, que foi em 19 de agosto de 2021. Eu fiquei 1 ano e meio afastado, porque eu cheguei e falei, não, vou me afastar porque eu sou um grupo de risco. Mas muita gente não teve essa condição, porque o governo atual, o meu exemplo, deficiente físico não podia entrar como do grupo de risco, mas eu tenho problema renal e se pode. Eu acho que eu tive que sair um pouco do assunto, mas acho que é importante, né? Faltam 4 minutos, né, Ivo? Acho que eu vou deixar para as considerações finais, aí fica tranquilo. Mas é isso, né? A gente ter algumas pessoas não conseguirem se precaver porque o governo não permitia isso, e aí você precisar ir por um outro caminho para conseguir cuidar da saúde, né? Elizabeth, suas palavrinhas finais para a gente encerrar já esse programa lindo que a gente fez hoje. Quero agradecer muito o convite, adorei estar aqui com vocês, conheci o João agora, um prazer. E assim, vamos identificar, a coisa não está indo bem, você não está se sentindo bem no seu trabalho, ou porque está trabalhando demais, ou porque está trabalhando de menos, puxa vida, faz uma reflexão, procura ajuda. Você está vendo que tem um colega seu que não está legal? Pô, junta com ele, conversa. Mas não vamos deixar a gente perder o fio do jeito que a gente está perdendo. Parece uma mangueira de jardim com um monte de buraco e rodando para todo lado. Não é assim que funciona. Vamos nos cuidar e vamos cuidar um do outro também. Vamos fazer o nosso ambiente de trabalho ser um ambiente bom para todo mundo poder produzir e ficar numa boa, entendeu? Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Amei o tema. Um abraço para os dois. Ó. Grande abraço, querida. João, 1 minutinho para você se despedir. Opa, vamos lá. Apareceu? Não me apareceu ainda. Tá, Pode sim. ir lá? Assim, Pode. então, obrigado pelo convite, Ive, obrigado. Eu também não conhecia a doutora Elizabeth, prazer. Eu acho que é de fundamental importância no momento que a gente está vivendo, inclusive de perdas trabalhistas, né? Eu acho que um tema na saúde do trabalhador, na saúde ocupacional, acho que é fundamental a gente debater um tipo de tema de saúde do trabalhador. Então, acho que o tema hoje, ele veio a calhar com um tipo de coisa que pode dar depressão, que infelizmente é um mal do século, né? Infelizmente é um mal do século, em que muitas vezes as pessoas acham que é frescura, e esse tipo de, exatamente, burnout, eles não são frescuras, né? A partir do momento que a OMS coloca-se como síndromes, você tem que começar a estudar e tem que se falar sério às pessoas, as leigas que estão no assunto, né? Então, se colocou-se isso em voga, é porque se realmente as pessoas, elas estão doentes. Então, isso tem que se cuidar. Então, eu acho que obrigado pelo assunto, acho que é importante, acho que essa questão da saúde do trabalhador, eu acho que tem que ser debatido mais, é debatido muito pouco essa questão da saúde do trabalhador em lives assim, gerais assim, e eu acho que o tema, acho que foi fundamental. Eu sei que o podcast comenta algumas coisas sobre trabalho, né, sobre as relações trabalhistas. Bom, eu quero agradecer muito por vocês dois terem aceito a esse convite hoje. Realmente é importantíssimo que a gente fale sobre todas as questões que envolvem os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente a saúde, né? E falar de saúde mental é uma coisa que eu amo, porque nós precisamos, de fato,
olhar para essa questão com mais cuidado, com mais atenção, para que possamos ter trabalhadores e trabalhadoras mais felizes, logo, produzindo mais e contribuindo para a nossa sociedade, não é mesmo? Encerramos aqui esse programa. Antes, eu quero convidar você que está nos assistindo a conhecer os outros programas da PAMP. Entre aí no nosso Facebook, veja a nossa playlist aqui no YouTube, e eu tenho certeza que você vai encontrar vários programas que vão fazer a sua cabeça. A gente tem desde diversão, análise política, programas falando de empreendedorismo. Olha, a casa está recheada de uma programação especialmente pensada para você. Eu vejo vocês semana que vem, na quarta-feira, no Politizando e Polemizando, uma bancada super especial, fazendo análise do próximo domingo. O que será que vem por aí nesse resultado da campanha eleitoral? Fiquem com Deus e até semana que vem.